quero registrar enfaticamente: a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Olá, leitores do Diário Pernambuco, tudo bem? Eu sou o Diogo Carvalho e estou aqui com o repórter especial do Diário, Miraque Santiago, e com o editor de política do Diário Pernambuco, Cauê Diniz. A gente vai falar um pouco como é que está a situação do país agora, desde que essa confusão, essa bomba política explodiu na última quarta-feira à noite. Por vocês, o que é que as palavras de Temer indicam pra gente? Ele está nervoso ou não está? Ele está achando que cai, não cai, sai, não sai? O que é que vocês acham? Primeiro, eu acho que a imagem, até estava no momento comentando com o Van Dijk, a imagem dele estava bem fragilizada. Você dava para notar que realmente, eu acho que de ontem para hoje, ele deve ter dormido muito pouco e a pressão está muito grande para ele resistir no cargo. Ele, nesse momento, primeiro que se esperava, pelo que vinha se comentando, que ele poderia até renunciar. Não foi o caso. Talvez ele esteja ganhando tempo para algum tipo de negociação futura, até porque ele, ao renunciar, também ele perderia o foro privilegiado e, a partir daí, ficava à mercê também da justiça comum e de cair, por exemplo, na mão do juiz Sérgio Moro e de ser rapidamente preso. Eu acho que muita gente estava comentando isso ao longo da tarde, mas acho que a gente não estava esperando que ele fosse dar esse pronunciamento para anunciar. Exato. Isso, né? Mas, então, talvez ele tenha ganho tempo, se dada essa resposta à sociedade de que não cometeu nenhum crime, que tem ciência da idoneidade dele, que não cometeu nada que possa o tirar do cargo. Eu acho que também vale destacar a ênfase que ele deu ao momento econômico que ele estaria dando ao país, a recuperação que ele estaria dando ao país, como se fosse um crédito de que eu estou trabalhando, estou fazendo as coisas acontecerem, mas eu não sei se esse discurso termina sendo frágil diante de todas as circunstâncias que estão acontecendo. Você já vê que no Congresso vários partidos estão deixando o governo, a base do governo, e isso praticamente deixa esse governo numa situação ingovernável. Vários ministros deixando, dois daqui, Roberto Freire do PPS, ministro da Cultura, e o ministro Bruno Araújo das cidades. Então é uma situação para ele, ele vai começar a sangrar de uma maneira que é difícil você se reconstituir e ter força para permanecer. Olha aqui, para você, as palavras, como o Cauê mesmo falou, o começo do discurso, isso é utilizado com frequência? A maneira como ele fez o discurso é positiva ou não para ele? Boa noite, Cauê, boa noite, Tiago. Veja bem, eu acho que ele mantém o cargo de presidente, mas o governo dele, na verdade, está moribundo. É um governo que começou, né, a derreter, porque nenhum governo se mantém se não tiver uma base forte com ele. E a base dele começou a desonerar. Ele já não tinha uma base popular. Mas tem um pouco ali uma condição de aprovar uma reforma e tal, mas agora você vê, à medida que, como pontuou Cauê, que sai um ministro do PSDB, sai um ministro do PPS, o do PSB, o presidente nacional, o Carlos Siqueira, já pediu, né, solicitou que o ministro, que é daqui de Pernambuco, o Fernando Coelho Filho, entregasse o cargo. Quer dizer, um governo sem base não se mantém. Não se manteve o de Collor, não se manteve o de Dilma e não vai se manter o de Michel Temer. Eu compreendo ele não ter renunciado nesse momento, porque eu suponho que ele deve estar ainda organizando um pouco as coisas, a própria defesa dele, e é fundamental que ele saiba a íntegra, né, da gravação que foi feita até para organizar a defesa dele. Então é uma questão de tempo, assim, é como os 100 passos de um condenado, né, em direção à execução. O governo Temer acabou, né, não tem mais governo Temer. Então ele vai agora tentar, como é que ele organiza a defesa dele, né, como político, e como que se faz essa transição, né, o que é que acontece a partir daí. O que a gente viu foi que ao longo do dia, tanto os aliados como os opositores, todos eles entram em acordo de dizer Temer tem que renunciar. Exatamente. É o melhor para o país.
Até o Fernando Henrique estava pontuando isso, da necessidade do gesto de renúncia. Né? Então, quando você vê o PSDB, que é o principal lastro depois do PMDB. O fiador já tirou um ministro, né? Um presidente, uma espécie digamos, de nome de honra do PSDB, que é o Fernando Henrique, aventando a questão, a necessidade da renúncia. Então, quer dizer, onde é que você vai se agarrar? Você está entendendo? Assim, um governo sem base, um governo impopular e um governo cercado com uma denúncia muito forte, quer dizer, de um gesto, um presidente, né, intermediando supostamente o silêncio de alguém que está preso. Então, é uma situação insustentável para o Temer. E essa saída, Temer saindo, o que isso acarreta aqui pra gente em Pernambuco? Olha, ele saindo mediante renúncia, você vai ter 30 dias para que haja uma escolha via o Congresso Nacional, né? Então, uma escolha indireta. Os nomes que podem ser, pela norma legal, os nomes que podem ser eleitos presidente dessa forma indireta são pessoas que não estejam ocupando cargo no Executivo, no Judiciário e no Ministério Público. Ou seja, em tese, pode ser o Fernando Henrique, pode ser o Nelson Jobim, pode ser o próprio Lula. Quer dizer, vamos ter que ver aí esse período de transição, que é uma situação difícil, não só para a política, mas para o próprio país. Em paralelo, tem ação também no TSE da chapa Dilma Temer, que é outra questão que não se sabe se diante desse fato pode haver até uma negociação para tentar se acelerar esse processo para que seja a chapa derrubada e ele saia também da presidência por esse caminho. Realmente, eu acho que são todos ingredientes que são colocados e que vão fazer parte dessa negociação dele, que com certeza ele... Agora é só uma transição daqui para frente. E tem um impacto direto em Pernambuco pelo seguinte, você tem ministros, né, que... 5 ministros? 5 ministros que pretendem, pelo menos têm vontade de disputar eleições em Pernambuco. Então você tem o ministro da Educação, tem o ministro das Cidades que já entregou o cargo, tem o ministro das Minas e Energias, tem o ministro da Defesa, e tem o ministro da Cultura que não disputava aqui, mas enfim, que era o Roberto Freire. Quem é ministro vai ter um certo peso em querer ser candidato aqui. É natural que você, sendo ministro, sendo jovem, como, por exemplo, o Mendonça Filho e o Bruno Araújo, queira disputar um cargo majoritário no seu estado. Saindo do ministério, a situação já muda um pouco, porque você já não tem mais caneta, não tem mais obra para inaugurar, não tem mais cargos para ocupar. Então já há essa destruição do governo Temer impacta também, de certa forma, sem entrar no mérito se é bom ou se é ruim, impacta também a política pernambucana. Então, um ponto já direto que, por exemplo, amanhã estava prevista a vinda de Temer à SUAP, que era para assinar justamente a autonomia do Porto, que voltaria às mãos de Pernambuco. Desde 2013, num gesto de Dilma, isso tinha voltado para o governo federal, Pernambuco deixou de estar à frente do poder do Porto de SUAP, e estava previsto justamente para amanhã, já foi adiado pela segunda vez, ou seja, o impacto imediato também tem esse. Nesse caso econômico, que Pernambuco teria, a partir de amanhã, esse controle. E agora ninguém sabe mais como é que fica. Saindo agora um pouquinho do presidente Temer, outra pessoa que se complicou muito com as delações foi o Aécio Neves. Agora, quem é que está em pior situação, o Temer ou o Neves? Olha, eu dou um no outro, não quero torna nesse sentido da sua pergunta, não é dizendo que um é bom ou é ruim. Os dois estão... O Temer sair da presidência, um cargo que ocupava, realmente isso é impactante. E o Aécio, que era que saiu como quase presidente, era presidente nacional do PSDB, era um senador da República e agora vai ter que enfrentar inquérito, investigação, quer dizer, a carreira dele fica chamuscada e a hipótese de ele vir a ser presidente da República algum dia está praticamente descartada. Exato, ele já vinha também sangrando nesse processo todo, desde a eleição presidencial, que ele esteve próximo até de vencer Dilma Rousseff, mas depois que realmente explodiu a Lava Jato, o nome dele estourou em vários processos, ele é o político que tinha mais processos contra si no Supremo, acredito que 6 inquéritos, na verdade, contra ele. Então, o nome dele já vinha perdendo força, Alckmin já vinha ganhando mais força do que ele para uma eleição presidencial, isso dentro do PSDB, e realmente fragiliza, até porque pegou também na família, né? Pegou a irmã que era o braço direito, então dificilmente para ele se reerguer vai ser muito complicado. E pedindo dinheiro a um empresário, que é surpreendente que a esse momento da situação ainda haja um político que se dirige a um empresário para pedir dinheiro, que não é qualquer coisa, 2 milhões de reais. Recente, né? Exatamente. Então você já tem um impacto disso. Ele disse que é para pagar o advogado. Quer dizer, é estranho que um senador vai pedir dinheiro a um empresário,
de forma oculta para pagar um advogado que está te defendendo de acusações de fazer coisas ocultas. Quer dizer, é uma coisa esquisita. Não tem eleição agora, né? Não tem uma despesa extra. Quer dizer, é realmente inexplicável esse gesto, se a gravação se confirmar, do Aécio Neves. Exato. Então, eu acho que, bem, tem muito pano para manga ainda para a gente discutir. Eu acho que os leitores têm que ficar ligados tanto no site do diariopernambuco.com.br como na edição do Diário de Pernambuco agora, desta sexta-feira. Queria agradecer a Vandeck e a Cauê pela participação e ficamos aí.